Olá, eu sou a Cami, sejam bem-vindos ao Camiverso Literário, que é o meu canal onde eu falo sobre livros e também sobre o meu processo de recuperar o hábito de leitura. E no vídeo de hoje eu tô aqui para trazer uma lista que eu já tinha prometido para vocês alguns vídeos atrás. Na verdade, esse é o terceiro vídeo de uma série de listas que eu tô fazendo com livros que eu quero muito ler ainda em 2026. A primeira lista foi com as séries que eu queria retomar em 2026. A segunda foi com as séries que eu pretendo começar em 2026. E agora eu estou trazendo os livros de volume único, né? Os stand-alones que eu quero muito ler ainda em 2026. Esse é o meu terceiro livro dessa série e provavelmente o último, porque eu acho que não tem nenhum outro tema que eu tenha para trazer para vocês. Mas antes de falar sobre esses livros especificamente, eu queria convidar vocês a curtirem esse vídeo, né, gente? Deixem o like no vídeo. A primeira coisa que vocês fizerem quando abrir um vídeo, deixem o like, porque ele ajuda muito ao YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Isso ajuda também a fazer com que o canal cresça. Meu canal é um canal pequeno, mas eu quero muito que ele cresça aí ao longo desse ano. Então o like que vocês deixarem nesse vídeo ajuda muito. Além disso, se você assistir esse vídeo, gostar do conteúdo dele, quiser dar uma olhada aí nos meus outros vídeos aqui no canal, sinta-se à vontade. Já tem vários vídeos aqui no canal para vocês maratonarem, então deem uma olhadinha neles também. E se você gostar, obviamente, se inscreva aqui no Camiverso Literário, que tem muito conteúdo vindo por aí. Eu estou, assim, muito empolgada com muitas coisas para trazer para vocês ainda esse ano, então vale a pena se inscrever aqui no canal, sim. Mas vamos lá, vamos falar destes livros que estão nessa lista. O primeiro livro que eu tenho para trazer para vocês aqui é um livro que entrou recentemente para minha lista de leituras que eu quero fazer, mas que provavelmente é um dos livros que eu tô com mais vontade de ler nessa lista, porque eu estou falando de Babel, da R.F. Kuang. No vídeo de séries, eu falei que eu quero muito ler a trilogia da Guerra da Papoula, né? Uma das trilogias que eu mais quero ler, já faz um tempinho que eu tenho vontade de ler. Mas esse ano eu conheci, digamos assim, os stand-alones, né? As fantasias de volume único da R.F. Kuang. E uma delas me chamou muita atenção, que foi Babel. Inclusive, lembrando que os livros da R.F. Kuang são todos publicados aqui no Brasil pela Intrínseca, né? Mas Babel, ela é uma fantasia histórica, né? Um dark academia, que ele me chamou a atenção por um aspecto muito específico. Eu quero ler todos os livros da R.F. Kuang, fique bem claro, tanto Catábases quanto Própria Impostora, que não é uma fantasia, mas é um livro que também parece ser muito interessante. Só que Babel se destacou entre esses stand-alones dela por um motivo bem simples. Ele tem um sistema de magia, né? Ele vai ter um tipo de magia que é baseado na tradução, né? É um sistema de magia, um tipo de magia que envolve linguagem. E eu sou formada em letras, eu adoro estudar linguagem, e eu fiquei muito curiosa para saber como seria esse sistema de magia que tem aí como base a tradução. Para mim, o principal chamariz desse livro é saber como vai funcionar esse tipo de magia, que é um tipo de magia que para mim dá para render aí bastante coisa. Além disso, esse é um livro que ele tem um forte teor crítico, né? Principalmente ao colonialismo. E eu tô muito curiosa para ver como a R.F. Kuang vai trabalhar isso, né? Porque eu acho que linguagem e colonialismo tem tudo a ver, inclusive. Então eu tô muito curiosa para ver como ela vai trabalhar isso nesse livro. São dois temas que realmente me chamaram muito a atenção. E eu acho que é um livro que, pela sinopse, ele traz aí muitas promessas e eu realmente fiquei muito curiosa por esse livro dela. Só para contextualizar vocês, esse livro ele vai contar a história de um jovem, né, que é o Robin. Ele é um jovem chinês, né, ele nasceu na China, mas teve ali uma epidemia de cólera numa época lá específica, e ele acabou perdendo toda a família, se tornando órfão, e ele foi meio que, pelo que eu entendi, meio que adotado por um professor em Londres, que levou ele para Londres e treinou ele ali durante toda a vida dele para que ele ingressasse na Universidade de Oxford, lá no departamento de tradução e linguagens, alguma coisa nesse sentido. E aí ele consegue, né, entrar para essa academia, para essa universidade, e lá ele descobre que a tradução é utilizada como magia, né, como um poder que a Grã-Bretanha utiliza para expandir o seu domínio global. Paralelo a isso, a gente tem a Grã-Bretanha prestes a entrar em guerra com a China. Então ele se vê ali como um chinês, né, de origem chinesa, tendo sido criado em Londres, ele se vê ali meio que no meio
desse conflito, né, dessa guerra, meio que sem saber muito o que fazer, né, meio sem saber se ele vai trair a pátria dele, que é a pátria original dele, e ajudar, no caso, ajudar a Grã-Bretanha, ou se ele vai contra a Grã-Bretanha e tentar ajudar, né, o país de origem dele. E assim, realmente parece ser um livro muito bom, eu vejo muitas pessoas elogiar, principalmente criadores de conteúdo que eu tenho ali um gosto muito parecido com o meu, então eu acho que vai ser um livro que tem tudo para trazer uma carga assim, crítica, uma carga social bem interessante, uma crítica social bem interessante. Então, eu estou muito curiosa para ler Babel. Dando sequência na minha lista, trago um livro de uma outra autora que eu já mencionei nos meus vídeos anteriores e que, inclusive, eu também já falei em alguns shorts aí. Eu estou falando de Enterrem os Nossos Ossos à Meia-Noite, da Vi Schwab. Eu já falei o quanto eu tenho muita vontade de ler todos os livros da Vi Schwab. Eu acho que eu sinto que eu vou gostar muito das histórias dela. E um dos livros que atualmente está me chamando mais atenção para ler é o Enterrem os Nossos Ossos à Meia-Noite, né, que está sendo publicado aqui no Brasil pela editora Record. Esse livro ele é uma fantasia sombria que vai contar, né, a história ali de 3 mulheres, né, pelo que eu entendi, 3 vampiras em 3 séculos diferentes. Então, um livro que tem ali, a história dele perpassa, né, 3 séculos. E essas mulheres, elas vão estar enfrentando ali, pelo que eu entendi, o machismo da época. E um dos fatos que me deixou assim mais curiosa também para ler esse livro é que ele é uma fantasia sáfica. Então ele tem personagens protagonistas mulheres, pelo que eu entendi, não sei se todas, mas eu sei que tem alguma protagonista sáfica nessa história. E é um livro de vampiras, né? Faz tempo que eu não leio nada com vampiros, então eu tô muito curiosa para ler esse livro justamente por causa dessa soma de fatores. Ser uma fantasia sáfica e de ser uma fantasia sáfica com vampiras. Eu sei que é um livro que ele divide opiniões, eu sei que tem muitas pessoas que não gostaram muito, não acham que seja um dos melhores livros da Vi Schwab. Talvez seja um problema começar por um livro tão divisor de opiniões assim, talvez, mas eu quero muito ler essa história. Inclusive, eu comprei o e-book dele na Book Friday, então provavelmente essa leitura deve ocorrer em breve por aqui. O terceiro livro dessa lista é um livro que tá na minha wishlist, né? Tá na minha TBR de leitura há muito, muito tempo. Acho que desde 2023, por aí. Que é o Pachinko, da Min Jin Lee, que é uma autora coreana. Esse livro ele é publicado aqui no Brasil pela Intrínseca. Ele se trata de uma ficção histórica que vai contar, né, a história de 3 gerações de uma família de imigrantes coreanos que vão morar no Japão ali durante o século XX. Então vai ser uma história, uma ficção histórica que se passa ali no século XX, contando a história dessas 3 gerações de uma mesma família. Esse livro ele ganhou uma adaptação para a Apple TV com a ganhadora do Oscar, né, que é a Yoon Yoo-jung. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela, eu nunca lembro como se pronuncia o nome dela, que foi vencedora do Oscar, né? E também o queridinho da Dramaland, da galera aí que conhece os dramas coreanos, né? Que é o Lee Min-ho. Inclusive, será que ele ainda é o queridinho da Dramaland? Faz tempo que eu não ouço falar sobre o Lee Min-ho. Mas enfim, é uma história que faz muito tempo que eu tenho vontade de ler, porque é um livro que é muito falado, muito recomendado mundialmente. É um livro que figurou aí em várias listas de best-sellers. É, digamos assim, um clássico, eu acho que da atualidade ali, da literatura sul-coreana. Então eu tenho muita vontade de ler Pachinko. E eu não assisti a série ainda, estou esperando essa oportunidade de ler esse livro para poder finalmente assistir essa série da Apple TV. Então, é basicamente um dos motivos pelos quais eu quero ler Pachinko. Eu acho que é uma história que tem tudo para entregar muito drama, mas também muitas lições interessantes. Eu acho que vale a pena, sim, a leitura desse livro. O quarto livro dessa lista é um livro que tem muitas pessoas comentando ultimamente. É uma fantasia, né, de volume único, que está sendo mencionada por muitos criadores e por muitas pessoas como o melhor lançamento de fantasia desse ano, né? A melhor fantasia lançada agora em 2026. E eu estou falando de Sangue sob Bright Heaven, da M.L. Wang, que também é uma autora que muitas pessoas falam muito bem, que parece que ela é bem famosinha lá
fora. Aqui no Brasil, Sangue sobre Bright Haven tá sendo lançado, foi lançado pela Jangada, e ele se trata de uma fantasia Dark Academia. E como eu falei, está sendo apontado aí como um dos melhores livros de fantasia, o melhor livro de fantasia do ano, e por esse motivo eu estou com muita curiosidade de ler ele. E aí esse livro ele vai contar a história da Siona, né, que é a primeira mulher aceita numa academia ali de magia nessa cidade. Se a gente está falando de uma academia que de tempos em tempos tem a possibilidade de aceitar uma mulher, e digo possibilidade porque pode nem aceitar, é óbvio que a gente imagina que essa academia ela é muito machista. A vida da Siona ela não vai ser fácil nessa academia, porque a primeira coisa que eles vão fazer é colocar ela para ser mentoreada por um funcionário qualquer da academia, para que ela não se desenvolva muito bem ali na questão da magia. E aí acontece que ela, com esse funcionário, que é o Tomil, eles vão acabar descobrindo um segredo ali envolvendo a magia dessa cidade, esse sistema de magia que vai acabar mudando tudo que ela conhece sobre a cidade, sobre a história e tudo mais. E de fato é uma história que é bem focada na fantasia e nas questões políticas, então ele tem ali um teor político muito forte dentro dessa história, e é uma fantasia de volume único, coisa que a gente sabe que é rara, né? Dificilmente a gente vai encontrar uma fantasia de volume único, no máximo que a gente encontra aí são várias duologias, mas fantasias de volume único são raras, então essa é uma história que eu tô muito curiosa para ler, muito por causa de tudo que eu já falei, né? De ter sido apontada como a melhor fantasia lançada esse ano, por ser um volume único. Acho que tem ali uma história, uma sinopse bem interessante também. Então é um livro que eu tô muito curiosa para ler. Para finalizar essa lista, eu vou trazer uma fantasia mais uma vez. Gente, vocês sabem, né? Eu amo fantasia. Não tenho o que dizer. Eu amo fantasia. São os meus livros favoritos. É o meu gênero literário favorito. Acaba que muitas das coisas que eu quero ler, muitas das coisas que eu leio são fantasia, né? Se não for fantasia, geralmente eu tô ali no romance policial, nos mistérios, que também é um outro gênero literário que eu gosto muito. Mas falando sobre esse livro, o livro que eu tô trazendo aqui, ele entrou na minha lista recentemente. E é um livro que despertou muito a minha curiosidade. E talvez seja o livro mais diferente, eu acho, que tirando Pachinko, que não é uma fantasia, né? É o único livro daqui que não é uma fantasia. Acho que ele é um livro um pouquinho mais diferente dos outros livros que eu mencionei aqui anteriormente, porque ele tá mais voltado ali para o realismo mágico, uma fantasia mais voltada para o realismo mágico. Eu estou falando de A Sociedade dos Objetos Mágicos, do Garrett Brown, também conhecido como o autor do livro das Portas, que é um livro que também é bem famosinho aí entre os leitores de fantasia. E esse livro aqui no Brasil, ele é publicado pela Astral Cultural. Basicamente é uma história sobre uma sociedade de pessoas que se reúnem esporadicamente para tentar encontrar objetos, artefatos mágicos, né? Esperar com que eles se reúnem para ver se surge um artefato mágico. Eu ainda não entendi muito bem como é que isso funciona, mas enfim. E eles vão atrás eles querem ir atrás desses objetos mágicos. E aí depois de várias décadas sem aparecer um artefato mágico, eis que surge um artefato mágico em Hong Kong. E aí a protagonista desse livro, ela vai atrás, né, desse artefato mágico em Hong Kong, só que aparece ali uma pessoa, um grande inimigo que também tá atrás desses objetos mágicos, e aí ela tem que achar esse objeto mágico, e ao mesmo tempo ela descobre mais algumas coisas sobre os objetos mágicos e também sobre a família. Enfim, essa é a sinopse do livro. Ela parece meio bobinha, mas eu fiquei muito curiosa porque ela me passa uma vibe assim de fantasia old school, aquelas fantasias mais aventurescas, tipo uma coisa assim meio que a gente via muito em filmes de fantasia, de baixa fantasia moderna, que eu acho que é muito interessante. Ele tem essa sinopse, ela tem essa pegada meio aventuresca. Então, isso me chamou bastante atenção. Eu acho que pode ser uma leitura assim que eu tô precisando fazer, uma leitura um pouquinho mais diferente ali dentro das fantasias que eu leio, porque eu leio muita romantasia, muitas das leituras que eu quero fazer são leituras épicas também, mas falta um pouquinho dessa baixa fantasia que tem essa pegada um pouco mais aventuresca, que eu acho que esse livro vai me entregar, e eu não sei, eu sinto que eu vou gostar desse livro, e provavelmente, se eu gostar dele, provavelmente eu vou ir atrás do Livro das Portas, que pelo que eu entendi, são dois livros que coexistem ali dentro do mesmo universo, embora não sejam livros de histórias independentes que podem ser lidos na ordem que você desejar. Então é um livro que eu tô bem curiosa para ler.
Com certeza. Essa foi a minha lista com os livros de volume único, os stand-alones, que eu tenho muita vontade de ler, né, ainda em 2026. Comenta aqui qual desses livros vocês leram, qual desses livros vocês indicam, qual desses livros vocês têm vontade de ler também. Deixa aqui nos comentários. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, eu vou deixar o link na descrição para vocês, então sigam nas redes sociais, eu tô ali tentando produzir conteúdos nas outras redes também. Eu vou deixar aqui também embaixo no box de descrição uma lista, né, na Amazon com todos os livros que eu mencionei. Vou deixar também o meu link da Amazon para quem quiser usar o link para fazer compras na Amazon e me ajudar, né, a monetizar aqui o canal, né, já que eu sou uma criadora pequena, eu ainda não tenho monetização. Eu também tenho um canal de ofertas no WhatsApp, que eu vou deixar aqui nos comentários para vocês também, onde eu compartilho ofertas de livros na Amazon, no Mercado Livre, em vários lugares aí. Então, se vocês quiserem comprar livro barato, entrem lá no meu canal que eu tô sempre compartilhando ofertas também. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do Camiverso. Bye!